Rapaz, a AMD tá jantando a Nvidia mesmo? Fala galera da HW Up, beleza? Meu nome é Júlio Abreu, você tá na HW Up Hardware Upgrade. AMD Big Navi 6800 XT batendo a Nvidia em Ray Tracing. Shadow of the Tomb Raider. Isso foi um game que foi colocado num benchmark lá na Ásia. Nós vamos mostrar os números para vocês, saiu em alguns locais. Tava dando uma olhada, checando se eu podia confiar nesses dados para trazer aqui para vocês. Mas ao que parece, sem DLSS, sem a AMD usar o DLSS dela e sem a Nvidia ativar a DLSS, nós temos 6800 XT batendo em 3070 e batendo em 2080 Ti. Mas a gente sabe que tem uma 3080 ainda aí, né, e uma 3090. Nós vamos trocar uma ideia, mas eu vou te mostrar os números da AMD em Shadow of the Tomb Raider no Ray Tracing. É isso que você vai ver nesse vídeo. Então já fica ligado aí, dá uma olhada aqui na descrição se você ainda não é um membro do canal para participar dos nossos grupos de hardware, que a gente fala de hardware o tempo inteiro. Se você quiser participar do nosso Discord, do nosso Telegram, nosso WhatsApp, nosso Facebook, todas as redes nós estamos lá e tem mais de 400 pessoas só no Telegram, 2.500 no Facebook, 400 pessoas no Discord, mais de 700 pessoas no WhatsApp. Então, dá uma olhada aí na descrição. Vamos aí, AMD jantando a Nvidia logo depois aí dos nossos comerciais. Sonhando com SLI de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na MMORC, o seu Windows 10 pode sair por menos de $10. O Windows 10 pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HWU35, aplicando o cupom com 35% de desconto. Por menos de $10 você tem o Windows 10 original, extrai a sua chave e ativa o produto online. Agora que você já ativou a notificação, você já está inscrito aqui no canal, bora lá ver o que é essa parada da AMD Big Navi batendo na Nvidia em Ray Tracing. Meio estranho, meio chamativo, clickbait para minha matéria, mas nós vamos discutir sobre isso. E não, eu não sou um fanboy da Nvidia. Eu só tenho uma tatuagem do Jensen Huang na minha nádega esquerda, mas a gente vai discutir de forma coerente e você vai dizer aqui nos comentários se eu tô ficando doido ou não. Vamos lá, galera, vamos dar uma olhada nesses números aí, a gente vai entender melhor juntos, beleza? AMD Radeon RX 6800, né? Não é nem a XT, nós estamos falando de uma RX 6800, a placa aí que concorreria com a 3060 Ti, que concorreria com a 3070, mas custando $80 mais caro, por isso ela teria que bater mesmo na 3070. E aí nós poderíamos colocar que uma 6700 XT seria pau a pau, custando o mesmo preço. A gente já falou sobre isso aqui. Mas os números aqui é de uma RX 6800 de $580 versus a 3070 de $500 em Quad HD e em 4K. Então aqui nós estamos vendo que eles estão passando por cima aí da tecnologia, falando um pouco sobre os números, falando de onde eles foram compilados no WCCF Tech, que é super confiável, só que não, né? Mas tudo bem. Falando da 3070, da 2080 Ti e que o DLSS estava desabilitado. Os números aqui para vocês na tela. Vocês estão vendo aqui, é um R5 3500X em 4.3 GHz, eu não sei por que o cara associou um Ryzen 3500X com uma 6800 e com uma 3080, aonde está o gargalo aí, né? A gente já vai mostrar para vocês aqui as fotos. Acho que eu já vou mostrar agora, que aí a gente mata essa curiosidade aí. Olha aqui, galera. Esse é o teste que ele fez. Ó, Quad HD, que vocês estão vendo aqui, e 80 FPS, com a 6800X, a 6800 não X. E agora, em 4K, você vê que está tudo em chinês, mas isso aqui é 4K, 46 FPS. Ryzen 5 3500X, 6-core, e uma placa de vídeo AMD de 16 GB de VRAM. Bom, qual placa tem 16 GB de VRAM só pode ser a RX 6800, ou 6800 XT, ou a 6900 XT. Ou seja, só pode ser Big Navi. Novamente. Então vocês estão vendo que os números foram postados aí, certo? Certo. Vamos voltar ali para a gente ver os números que foram compilados no benchmark, né? Para ficar mais fácil de você entender, a gente discutir isso. Shadow of the Tomb Raider, WQHD, Quad HD, 2560 x 1440, Ray Tracing no High, não está no Ultra,
Ultra Preset no game todo, no preset Ultra, com Ray Tracing no High, 8 vezes AAF DLSS desativado. A RX 6800, 80 FPS. A 2080 Ti fazia 75 e a 3070 faz 74. Ou seja, 6.800 batendo nas duas. Ela custa $80 a mais que a 3070, mas custa aí $600, $700 a menos que a 2080 Ti. Então, nesse caso, ponto para AMD. Shadow of the Tomb Raider em 4K agora, novamente com Ray Tracing no High, tá? Não no Ultra. Ultra Preset, 8 vezes AAF, DLSS desativado. A Radeon RX 6800, 46 FPS contra 40 da 2080 Ti e 38 da 3070. Como você pode esperar, a história muda em favor da Nvidia quando sua tecnologia Deep Learning Super Sampling DLSS é habilitada. Shadow of the Tomb Raider Quad HD, no High, no Ultra, 8 vezes, então toda a mesma coisa que a gente falou antes. 80 FPS para 6.800, não utilizando do DLSS que a AMD ainda não mostrou muita coisa para nós vamos falar sobre ele ainda para você, tá? A GeForce 2080 Ti 87 já passa a ganhar da Radeon 6800 e a 3070 85 ganha ali 5 FPS a mais. Mas curioso, nós vamos conversar sobre esses números aí, é curioso mesmo. Shadow of the Tomb Raider em 4K, 46 FPS para 6.800, aí aqui já começa a fazer diferença mesmo do DLSS, 58 e 54. Enquanto no Quad HD a gente está dentro do mesmo patamar de uso, eu até preferiria utilizar o Ray Tracing da AMD para ter praticamente a mesma experiência de uso, com uma qualidade visual melhor, de não precisar do DLSS, me jogando lá por uma resolução mais baixa, apesar de em alguns casos o DLSS ficar melhor, não é o caso de Shadow of the Tomb Raider, porque ele não usa o DLSS 2.0, né? Então, talvez ficaria uma imagem melhor com a 6.800 do que com a 2080 Ti e com a 3070, muito provavelmente. Mas aí quando você vai para o 4K, jogar a 46 FPS ou jogar a 58, a 54, como no caso da 3070, muda um pouco. São 8 FPS a mais, claro, 17%, mas 8 FPS a mais de 46 para 54 faz diferença. Não faz de 180 para 188, de 80 para 88, de 85 para 93, mas de 46 para 54 vai dar uma mudança aí na sua experiência de uso. Aí você vê aqui os testes, então, compilados, bonitinho aí num gráfico para você agora, do WCCF Tech. Com DLSS ativado, tanto a 3070 como a 3080 Ti, obviamente, elas ficariam à frente. Dá uma pausa aqui, não dá para dar um zoom melhor? Nem sei porque que eu salvei antes disso durante o vídeo. Mas olha aqui, nós temos aqui os números que a gente acabou de mostrar ali em cima, da DLSS off, aí 3070 e 2080 Ti perderam. A gente vai discutir sobre esses números ainda aqui agora no finzinho do vídeo, para tentar situar você e dizer o que eu estou esperando disso aí tudo. Já. Eu ia salvar para depois colocar no começo do vídeo. Vamos dar uma lida na conclusão deles para a gente passar a nossa. Embora as GPUs GeForce da Nvidia sejam as claras vencedoras aqui, graças à DLSS, o desempenho de rastreamento de raios da Radeon RX 6800 da AMD ainda é notável. Lembre-se, esta é a primeira tentativa da equipe vermelha na tecnologia. Apesar do esforço do primeiro ano, ela ainda consegue se aproximar do RTX, mesmo quando a competição tem seu cheat habilitado, que é o DLSS da Nvidia, né? Aí aqui embaixo, ó, conseguiu uma pontuação de 16.735 com o processador Ryzen 5 3500X, que parece colocá-lo significativamente acima das opções GeForce RTX 3080 e GeForce 2080 Ti. Colocou a pontuação no Time Spy, puta de uma foto bem mal feita, os asiáticos adoram tirar foto merda. Aí as pontuações do Time Spy, isso não tem muita coisa pra gente ficar focado, porque teste sintético é sempre difícil de situar você na realidade, numa experiência de uso real. Então vamos discutir isso aqui pra gente encerrar. Cara, nós estamos falando da placa mais básica da AMD, com menos quantidade de RAs, né? Que são os Ray Accelerators, os aceleradores de raio da AMD, que estarão presentes dentro da arquitetura Big Navi. É um RA, um acelerador de raio para cada Compute Unit. Então, por exemplo, a 6900 XT, que tem 80 Qs da Lisa Su,
terão 80 RAS, 80 RAs, 80 aceleradores de raio, 80 Ray Accelerators. Você entendeu? E nós estamos falando de uma 6.800 aqui no benchmark, que tem muito menos, né? É uma placa que é a raspa do tacho, por enquanto, da RDNA 2, da arquitetura que ela anunciou no dia 28. E como eles bem falaram ali, a AMD está começando nisso, não há drivers específicos para ela nisso, ela está sem ainda know-how, os desenvolvedores não estão ainda sabendo como lidar, talvez, e é um jogo que saiu em 2018, quando só tinha NVIDIA com Ray Tracing, que foi muito otimizado para rodar com a NVIDIA. E você vê que sem DLSS ela ganha. Ela bate na 3070 e na 2080 Ti, que era o carro-chefe do Ray Tracing quando foi lançado pela NVIDIA, da RTX, da Turing, né, no caso. E agora a Ampera bate na 3070. Com o DLSS habilitado, ela ficou 5 FPS atrás no Quad HD. Então, a AMD vindo bem mesmo no Ray Tracing. Aí, óbvio que no 4K ali a gente viu a experiência de uso, pra mim pelo menos, muda. Coloca aí pra você, se sair de 40, 45, 48 para 58, quase 60, não muda. Eu acho que você deve concordar comigo, né? Mas temos como esperar de uma forma com bons olhos o Ray Tracing da AMD, pelo que a gente está vendo aqui, né? Tem como você ter uma esperança de rodar muito bem também com as placas da AMD. Primeiro, como a gente já falou em outros vídeos, porque ela está com a mãozinha dela lá com os consoles, então todos os desenvolvedores que forem focar os seus jogos para vender muito mais na multiplataforma, no PS5, no Xbox Series X e no PC, obviamente que a plataforma base para eles é a que vende mais, é a dos consoles. E os consoles são AMD, são RDNA 2. Então eles vão falar a língua do console para depois portar e trazer isso para o PC. Então já virá muito próximo do que a AMD fala, da língua que a AMD quer falar para Ray Tracing. E o DXR está aí para todo mundo, né? Então ela vai otimizando de acordo com o tempo. Novos drivers devem sair. Se os caras estão testando antes da AMD soltar isso aí, da queda do embargo e tudo mais, e tá esse desempenho num jogo de 2018 que só tinha NVIDIA e que não tá otimizado para o Ray Tracing da AMD, e mesmo contra o DLSS ela se portou bem, e sem o DLSS ela tá à frente, dá para esperar que daqui 6 meses, 1 ano, novos jogos saindo, focando, você esteja ali pau a pau mesmo, uma 3080 e uma 6800 XT com DLSS. Que aí você nem precise com Ray Tracing, você nem precisa de um DLSS, mas nós já sabemos que tem uma resposta da AMD para DLSS da NVIDIA. Tem uma resposta que seria um MLSS, Machine Learning Super Sampling, em parceria com a Microsoft para isso, como está aqui também na notícia. Ela vai ter ali uma cooperação da Microsoft para desenvolver e implementar nos jogos o seu Machine Learning Super Sampling, um paralelo do DLSS. Então, se você vai utilizar sem Ray Tracing, sem nada, você sabe que você vai ganhar com a AMD. Você viu aqui. Aí pode ser, óbvio que não é em todos os jogos, tal, tudo aquilo, mas dá para você ter uma ideia que vai ter um bom desempenho, um desempenho razoável, um desempenho satisfatório. E custando mais nesse caso, porque a 6.800 é mais cara do que a 3070, então a gente precisa ver outros benchmarks também, né? E a gente sabe que com o DLSS a NVIDIA vai melhor, ele está muito atualizado, 2.0, e parece que o MLSS não deixa uma qualidade tão boa quanto o DLSS, mas que pode te dar até mais desempenho. Então, quando tudo estiver pronto, tiver tudo envelopado pela AMD, como a NVIDIA faz, e os desenvolvedores estiverem utilizando, então a gente deve ter o DLSS, que é MLSS no caso da AMD, muito bem desenvolvido, o Ray Tracing muito bem implementado, ela rodando isso muito bem nos consoles, e você vai ter pau a pau e vai escolher pela que te entregar um desempenho que você quer no jogo que você mais gosta de jogar, pelo preço que você pode pagar e que tiver disponível na loja para comprar também, né, parceiro? É mais ou menos isso. Então não precisa ficar mais aí tão assustado com o Ray Tracing da AMD. Apesar de que nós vamos ainda soltar aqui, tem uns benchmarks onde ela se saiu muito mal, que o DXR da própria Microsoft, uma espécie de um software para benchmark, para testar o Ray Tracing, né, um SDK que ela utilizou ali da Microsoft e colocou isso disponível para todo mundo, e o pessoal foi comparar com a 3080 rodando no mesmo software. Só que ninguém sabe de que forma a AMD testou aquilo, em que resolução, e aí todo mundo já saiu falando, a AMD é ruim no Ray Tracing, olha lá, foi no dia seguinte, eu acho, do lançamento, do anúncio, ou no mesmo dia, e ela perdeu feio. E eu não quis trazer aqui, porque eu falei, mano, não tem como comparar, não dá pra saber como a AMD tá rolando isso, então vai parecer um clickbait, não vou fazer. Foi no dia do lançamento, dia 28,
E aí agora eu gravei, já falei, quer saber, eu vou soltar também isso aí, porque eu tenho como falar pra galera ficar esperta com isso. Falou, ó, calma, a gente não sabe, tem outras coisas pra sair, e agora vocês estão vendo que a AMD pode sim mandar bem com Ray Tracing. Mas vamos ter que esperar. Eu tenho uma leve impressão de que no começo vai ser um pouco mais difícil pra ela do que vai ser lá pra frente, porque foi assim também com a Nvidia, certo? Então deixa aí seu feedback, deixa o seu like, que a gente precisa disso também. E aí você ajuda o canal, a gente ajuda você com mais informação. Um abraço, até a próxima!